uma das coisas que a gente tenta trabalhar com os pacientes, de novo, é o entendimento da doença, né? Então, todos os estudos prospectivos longitudinais de acompanhamento mostram que a taxa de recaída do transtorno bipolar é muito alta. Ela pode ser de até 90% no primeiro ano após o diagnóstico, Ah, hum. tá? Existem pessoas que têm uma doença com menor taxa de recorrência? Sem dúvida, existem, tá? Mas é uma doença de muita recaída. E, em geral, de novo, quando o paciente vem para o tratamento, é muito comum que ele já tenha tido outros episódios. Então, a pessoa já tem essa experiência de recaída dos sintomas, né? Às vezes, num quadro que é o primeiro episódio, é um pouco mais difícil você conseguir chegar nesse acordo, né, de que é uma doença crônica, de que vai ter recaídas, porque muitas vezes a pessoa ainda não experimentou isso, mas uma vez que a doença está estabelecida, essa tende a ser a regra. Porém, o tratamento tem um poder de reduzir as recaídas, tá? E de uma forma relativamente eficaz para a maioria das pessoas. Como toda doença, você vai ter pessoas que infelizmente não respondem aos tratamentos e vão ter recaídas. E como outras doenças, você tem pessoas que tomam um remédio e ficam ótimas para o resto da vida e nunca mais tem nada, né? Então, a ideia é tentar encontrar a medicação, a combinação de medicações que mantém aquela pessoa estabilizada. É sempre importante avaliar o efeito de cada uma das intervenções e da medicação, ver se há efeitos colaterais significativos ou não e ajustar. Então, é possível, por exemplo, que para a pessoa melhorar de um episódio depressivo grave, ela precise de mais de um medicamento, tá? Mas às vezes depois que ela já se recuperou, já está estável há um tempo, você pode tentar reduzir e eventualmente retirar alguns desses medicamentos e em geral a gente tenta manter esses tratamentos com mais efeito de estabilização do humor. Né? Então, se você precisou, por exemplo, de uma dose muito alta de um antipsicótico para tirar a pessoa de uma mania, depois muitas vezes você vai reduzir aquela dose e ajustar. Tem pessoas que ficam muito bem nisso, tem outras pessoas que você já vai percebendo que vão piorando um pouco. Então, você tem que tentar ajustar. Então, é uma coisa importante no tratamento do transtorno bipolar é lidar um pouco com essa incerteza. Isso para alguns médicos e para os próprios pacientes é bem difícil. E, ao mesmo tempo, ter paciência com as intervenções. A gente vê muitas vezes as pessoas queimando medicamentos. Então, você tentou aquele medicamento por poucos dias, por algumas semanas, teve um efeito colateral que talvez pudesse ser manejado. Ah, isso aqui não funcionou para mim. Né? Então a pessoa para de tomar aquela medicação. Então isso é algo que não funciona, não é assim que tem que ser o tratamento. Então a gente precisa ter um pouco de paciência, às vezes, de utilizar medicações que têm indicação. Então não é tentativa e erro, não é ser cobaia. É a gente, a partir das opções que a gente tem, a gente discute aquilo com os pacientes, implementa o tratamento e precisa de um certo tempo para as doenças, para a medicação funcionar e a doença se estabelecer. Isso vai um pouco contra a nossa cultura hoje de querer tudo rápido e resolvendo rápido, né? Até porque tem problemas mesmo, seria bom se fosse rápido, mas infelizmente não é a realidade para a maioria das pessoas. E, portanto, com esse risco de recaídas, a ideia é de que, uma vez estabilizado, enfim, e Ah, manter pelo menos um mínimo ali, e é e como insulina para o diabético. Exato. As pessoas não gostam muito de comparar, né, com outras doenças físicas, porque existem as particularidades, é claro. Claro. Mas a gente sabe que, uma vez que o processo de um diabetes está estabelecido, é muito difícil que a pessoa consiga, eventualmente, comparar completamente a medicação, a não ser que fosse alguma coisa relacionada a uma outra doença, eventualmente uma pessoa que teve diabetes por conta de obesidade, fez um tratamento e se curou, né, daquela condição que estabelece. Mas, de uma maneira geral, a gente precisa de tratamentos de manutenção. E aí, talvez o tom até agora pode ter sido um pouco assim de sentença, mas aí eu acho que é importante, ao mesmo tempo, entender que, sem o diagnóstico adequado e o tratamento apropriado, pode ser uma sentença horrível mesmo, tá? Agora, com diagnóstico adequado, tratamento adequado, existe uma quantidade muito grande de pessoas com transtorno bipolar que levam vidas completamente produtivas e normais, relativamente normais, pode talvez não ser considerado normal porque eu tenho que tomar um remédio, então vai ter gente que vai achar que isso não é normal, mas vidas estáveis. E você tem pessoas brilhantes, né, que têm transtorno bipolar e que vivem com a doença. A gente fala muitas vezes da questão artística, né, que é comum em pessoas com transtorno bipolar,
Ao mesmo tempo, a gente tem, do mesmo jeito que você tem também pessoas com transtorno bipolar, que são pessoas complicadas, que têm problemas de personalidade, você tem histórico também de pessoas que causaram grandes maus na humanidade sendo transtorno bipolar, como você tem com outros problemas psiquiátricos e sem nenhum problema psiquiátrico que também causaram. Então, o transtorno bipolar, ele não escolhe se eu sou rico, se eu sou pobre, se eu sou legal, se eu não sou legal, se a minha personalidade X ou Y. Tá? Então, a possibilidade de ter uma recuperação a partir de um quadro de transtorno bipolar, ela existe. Se a gente for pensar, comparando com os quadros depressivos, tem pessoas com depressão unipolar, que é outro termo que a gente usa para depressão maior que não é bipolar, às vezes mais grave que quadros de depressão bipolar ou de transtorno bipolar. E se a gente for pensar com doenças como a esquizofrenia, por exemplo, em que muitas vezes o prejuízo cognitivo e funcional pode ser maior, muitas vezes a pessoa consegue ter uma recuperação muito grande e, de novo, ter uma vida produtiva e com a Uhum. sua família e ter uma recuperação bastante boa. Muito, muito esclarecedoras as suas observações.